Olá, tudo bem? Então, o vídeo de hoje a gente vai trazer como fazer velas ecológicas, né? Velas infinitas. E esse vídeo ele foi gravado e a ideia foi toda do professor Renato Ribas e ele foi gravado pelo professor Renato Ribas e pela sua filha, a Patrícia. E aí então eu gostaria de agradecer pela dedicação e pelo tempo que eles dispensaram para fazer esse vídeo, para a gente postar aqui no canal. E acredito que você vai gostar mesmo, levando em consideração o valor hoje em dia que a gente tem da parafina, por exemplo, que está muito caro para a fabricação de velas. E aí você vai na Flora, vai na busca comprar sua vela, você acaba às vezes não comprando a quantidade que você quer por causa do valor, né? Que hoje a parafina tá. Fora que parafina em si é algo que é extremamente tóxico, né? Poluente, na verdade, não é tóxico, é poluente a palavra, perdão. Então aí fica uma alternativa para você utilizar, afinal, claro, desde que o guia-chefe do teu terreiro permita, né? Afinal, porque dentro dos nossos trabalhos religiosos, a gente se utiliza do elemento fogo, né? E não da parafina em si. O elemento ali manipulado é o fogo. E as velas ecológicas, as velas infinitas, são uma possibilidade para você substituir no seu congá pessoal, no seu altar na sua casa, enfim, de uma maneira em que você possa estar ativando o elemento fogo, mentalizando ali o que você está fazendo, e acredito que é de boa aceitação. Mas cabe lembrar de novo, com a orientação do teu guia-chefe, não leva isso para o teu terreiro sem que o teu dirigente, sem que o teu guia-chefe saiba, não queira modernizar a tua religião sem a devida permissão, e vamos respeitar os fundamentos de cada caso, vamos respeitar o fundamento de cada doutrina, tá bom? Espero que você goste do vídeo de hoje. De novo agradecer então ao professor Renato e toda a família. Obrigado mesmo de coração. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma vela infinita. Os primeiros produtos que a gente vai usar, a gente precisa de óleo, né? Um copo de vidro, e aí copo de vidro fica a critério, né? Pode ser, esse daqui é o formato gota, né? Se eu não me engano, é bolha, um dos dois. Mas também pode ser outros copos também, tá bom? Tem que ser de vidro porque ele aguenta melhor a temperatura, né? Então, para não ocorrer o risco de derreter, tá bom? Usamos também barbante de no mínimo 5 fios, tá? A gente testou com outros, só que não foram tão eficazes assim. Então, seria melhor 5 fios mesmo, tá? Ou um pouquinho mais, não muito, porque senão fica muito grosso, né? E o fundinho de uma garrafa. Aí temos outras questões também que são opcionais, né? Você pode comprar coloração para fazer a sua água um pouco mais temática, né? O azul, o vermelho, dependendo para quem que você vai acender a sua vela infinita, né? Também aconselhamos fazer como se fosse uma plaquinha, pode ser de latinha mesmo, tá? É só para funcionar como um isolante térmico, tá bom? A gente testou dois tipos de vela, né? Uma com isolante térmico e a outra sem os isolantes térmicos, e a gente percebeu que dá bastante diferença, ó. Essa daqui estava sem, essa aqui com isolante térmico, né? Mesmo que o plástico ele consiga aguentar, ele vai derretendo aos poucos, né? Quando a chama vai chegando um pouquinho mais próximo dele. Então, esse daqui você vai ter que trocar quando for fazer outras velas, né? Por exemplo, a vela você deixou queimar todo o óleo, aí você vai trocar, tem que trocar o refil, porque ela já tá bem comidinha. Aí acaba até obstruindo aqui a passagem. Então você teria, né, que furar novamente, até conseguir tirar essa camadinha para depois passar o barbante de novo, tá bom? Mas aí fica também a critério, tá? Mas a gente vai ensinar como fazer tudo aqui. Além, né, pode também comprar imagens, né? Essa imagem não é cruzada, tá bom? E aí ela tem um imã aqui embaixo, tem que ter alguma coisinha que deixe ela um pouquinho mais firme lá dentro, porque senão ela pode flutuar com a densidade da água, tá? E também pedrinhas.
Essa areia aqui, a gente testou também, só que ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por conta ali da densidade dela também, e porque é um pouco mais difícil de limpar. E a gente aconselha essas pedrinhas maiores aqui, elas são mais fáceis de fazer a manutenção, bem mais fácil, tá bom? Então vamos dar início aqui ao processo. Primeiro a gente vai cortar a parte da fundo da garrafinha, tá bom? O ideal é que seja um pouquinho menor, tá? Pra não ficar tampando todo o copo, pra quando você for completar um pouquinho o óleo, tá bom? Então não pode tampar toda a passagem, tá? Ó, esse aqui já ficaria bem rente, então ficaria um pouquinho mais difícil de fazer a troca do óleo. Para cortar a garrafinha, não pode cortar tão aqui embaixo, assim, perto das ondulações da garrafinha. Aí vocês vão me perguntar, por quê? Porque quando ela for flutuar em cima do óleo, se ela estiver muito rente aqui embaixo, pode ser que o óleo entre, entendeu? Porque ela vai, né, afundar um pouquinho. Não vai afundar tanto assim, mas vai afundar um pouquinho. Olha aqui na água como ela afunda um pouquinho. E aí, se eu cortar muito aqui rente, possa ser que o líquido entre, né, cause peso aqui dentro e aí faça com que afunda, né? Então, é melhor cortar aqui, ó, um pouquinho acima da risca, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês, né? Faz o corte aqui, ó, próximo da risca. Primeiro, a gente só faz um furinho, né, até abrir com a faca. Depois que abrir com a faca, a gente consegue ir com a tesoura, tá bom? Ó, consegui abrir aqui, só. Mais uma. Pronto. Aí agora a gente pode ir com a tesoura, porque fica um pouquinho mais fácil, tá? Só achar o furinho aqui certinho, que eu já perdi, inclusive. Ó, aí vai ficar assim, tá bom, no final, tá? Qualquer coisa você pode dar uma lixadinha, tá? Pra não ficar aquelas lasquinhas e não machucar, tá bom? E aí a gente vai fazer um furo bem nessa partezinha aqui, ó, do fundinho da garrafa, né? Então, você pega a faca, né? Dá uma voltinha nela, tenta não forçar muito, tá, gente? Toma bastante cuidado nessa hora, tá bom? Ideal que faça algum adulto, tá? E aí você vai dando só uma forçadinha. O ideal é vocês forçarem com a faca dos dois lados, tá bom? Aí depois que fizer o furinho, né, que a faca já estiver passando, aí você pode pegar ali a pontinha mais fina da tesoura, tá? Toma bastante cuidado. E só dar uma limpadinha pra tirar um pouquinho só essas pontinhas que ficam, sabe? Pra deixar o mais limpinho possível, tá bom? E ela também deixa a passagem aqui um pouquinho mais certinha, tá? Ó, como fica no final. Aí agora vamos pegar o barbante, né? O ideal é que seja de 5 fios, tá? Pra não ficar tão grande assim. E aí a gente aconselha dar uma queimadinha na ponta, só pra facilitar ela passar ali no buraquinho, tá bom, gente? Porque, por exemplo, ó, se eu for colocar esse lado aqui, ó, ela vai abrir, entendeu? Ó, ela fica um pouquinho mais difícil de passar, então. Como se fosse uma agulhinha mesmo. Então, a gente queima um pouquinho e aí ela passa com mais facilidade, porque ela tá um pouquinho mais endurecida, tá? E aí, vocês cortam aí o barbante, né? O ideal é que não fique tão grande assim, pra não encostar na água, né? Então, vocês deixam só aí mais ou menos a metade de um dedo, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Só cortar essa pontinha aqui. Já tá bom, já. Passar aqui de novo. Ó, viu? E não fica tão grande assim, nem tão pequenininha, tá? Vou ficar ali mais ou menos no meio termo, porque ela vai puxando o óleo, e o óleo que vai dar a combustão, tá bom? Ok? Ó, esse daqui a gente já deixou pronto. Com isolante térmico aqui, tudo certinho, tá? Antes a gente já tinha queimado ele sem o isolante térmico, então ele ficou com esse fundinho, né, mais queimadinho. Mas aí com o isolante térmico ele dá mais certo, tá bom, gente? E a gente deixa pronto aqui já. Agora vamos para a parte dos copos.
Gente, na internet tem outros fundinhos além desse daqui, tá? Que é feito com o fundinho da garrafa. São copos assim de plástico. Porém, a gente testou e ele não aguenta assim tanto a temperatura do fogo, então ele derrete um pouquinho mais rápido, tá? Então não seria o ideal, tá bom? Vocês podem até testar em casa, mas não é tão efetivo assim, tá bom? Então, a gente vai fazer os copinhos agora, né? Esse daqui a gente já deixa os enfeites antes mesmo de colocar a água, tá bom? Esse aqui eu vou colocar algumas conchinhas, essa conchinha é grande. Só pra enfeitar ali o fundinho mesmo, tá? Que essa parte aqui é a parte que vai a água, tá bom? Então, primeiro a gente faz a parte da água e depois, mais pra cima, a gente coloca o óleo ali. Ó, esse daqui ficou com a imagenzinha, né? Não cruzada, lembrando. Aí, esse aqui eu coloquei algumas conchinhas aqui no fundo, tá? E esse daqui, pedrinhas brancas mesmo, pra simular mesmo uma vela branca, tá bom? E aí, agora a gente coloca a água neles. Não precisa encher muito de água, tá bom, gente? Ó, passou um pouquinho, já está ok, já. Esse daqui eu vou colocar até um pouquinho mais da metade. Aqui já está ok. Esse daqui. Mesma coisa. Isso tá bom, já. Quando tiver alguma imagem, o ideal é cobrir, tá bom? A imagem e deixa só um pouquinho. E aí, depois por cima, a gente vai colocando a água. Primeiro a gente vai fazer a coloração branco mesmo. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de azul. Aí, o ideal é pra não ir... Como a nossa coloração ela é muito forte, então eu vou colocar aqui no palitinho, tá? Pra ela não ficar tão forte assim. Porque ela é bem pigmentada, a gente achou. E aí ocorre o risco, ó, viu? Ocorre o risco dela ficar muito escura. Que não é o que a gente quer. Dá uma mexidinha aqui no fundo também. Um carinho. E se você achar que ficou um pouquinho forte, você pode dosar um pouquinho mais de água, tá bom? E aí vocês vão fazendo aí, mais ou menos, pra achar um equilíbrio aí, até chegar a cor, mais ou menos, que vocês desejarem, tá bom? Esse daqui eu vou pingar um pouquinho de vermelho. Tomando bastante cuidado com a coloração, ela é bem forte. Se quiser, vocês podem colocar em outro recipiente e depois ir pegando com um palitinho, tá? Aos poucos. Mas aqui é mais para ter um controle mesmo, tá bom? Do quanto que é a coloração na água. Vocês podem pegar direto, não tem problema, mas aí vocês não vão ter um controle assim tão preciso. Ficou bom. Aqui. Bom, gente, depois de esperar um pouquinho, né, as bolhas já terem se dissipado aqui, já fica bem bifásico mesmo, tá bom? A água embaixo e o óleo em cima. A gente vai colocar as plataformazinhas, tá bom? E acender elas. Vocês também podem usar o conhecimento sobre materiais dos orixás. Eita, que caiu. Vocês também podem usar o conhecimento de materiais dos orixás, tá bom? Que nem a vela de Nanã, a gente acendeu sem essa parte aqui, né, do ferrinho, tá bom? Do ferrinho baço, tá? Da latinha, tá bom? E aí, vamos colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar nesse. Ó, pode ver que ela fica bem próxima da borda, tá bom? Por isso que não pode cortar muito, tá, gente? Dá uma esticadinha aqui, segura aqui em cima, dá uma esticadinha aqui embaixo. Podem colocar. Aí,
a parte do barbante vai ficar no óleo, tá bom? E a gente vai acender. Ok. Vamos pra baixo, ficou bom. Toma bastante cuidado na hora de acender, tá, gente? Acho que não... Será que foi? O barbante, ele vai sugando o óleo, entendeu? Então, a parte de cima, ela já fica bem, ó, ela tá bem durinha, bem molhadinha, tá bom? Aí, vocês já podem acender, tá bom? Assim que vier subindo, tá? Ok, esse daqui já foi. Agora, vamos para os próximos. Ó, esse daqui a gente já tinha deixado já queimando, né? Pode também ser utilizado óleo reutilizável, viu? Aí vai a critério de vocês, tá bom? Que assim até dá um destino ali pro óleo, porque não pode ficar poluindo, né, gente? Então, basicamente foi isso o vídeo de hoje, né? Vai ser bem a critério de vocês, tá bom, gente? As coisas que vocês vão querer colocar nas velas infinitas, tá bom? Então, tem a opção do aromatizante, tem a opção de enfeitar os copos, pode também deixar liso, né? Não precisa colocar muitos enfeites, tá bom? E lembrando que o óleo pode ser óleo reutilizável também, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo dia!